Graças e paz, dando continuidade aos livros históricos, estamos no livro de 1 Samuel. Vamos falar a partir do capítulo de número 4, em que vai se destacar aqui algumas palavras, tá? Vai se destacar nesses capítulos, né? Destaca-se aqui Icabode, Dagon e Ebenezer. Na sequência aí, então, Icabode por quê? Porque o povo de Israel entra em conflito ali com os filisteus, e os filisteus vencem a batalha, eles levam a Arca da Aliança, e os filhos de Eli são mortos nessa batalha, Ofni e Finéias. Quando chega essa informação de que Ofni e Finéias fora morto ali pelos filisteus em batalha, Eli ouve, está na cadeira, né, já velho e com peso, e cai, e aí acaba morrendo. A sua nora estava grávida, e ela tem ali o filho, e coloca o nome de Icabode, que quer dizer, foi-se a glória do Senhor. A questão do termo Dagon, que a Arca da Aliança chega até a terra dos filisteus, e eles colocam ali no seu templo, o templo ali a qual o seu deus é Dagon. O que acontece? A primeira noite, quando eles voltam, né, no outro dia, Dagon está caído, com a face para baixo, diante da Arca da Aliança. E aí eles levantam de novo esse Deus. No outro dia, ele está ao chão novamente, com os membros quebrados. E aí, fora isso, acontece ali, eles são atacados por doenças e uma grande infestação de ratos ali. E aí eles se despertam, vendo que Deus estava ali com a mão sobre eles. Eles colocam a Arca da Aliança num carro, sobre duas vacas que acabaram de criar, e isso, eles teriam ali um sinal de que Deus estava na direção, se essas vacas deixassem as suas crias tão recentes, né, e levassem essa arca até os termos de Israel. E para isso, para aplacar a ira de Deus, que eles entenderam que Deus estava contra eles ali, eles fazem 5 ratos de ouro e mais 5 figuras da doença ali a qual eles estavam acometidos. Essa arca chega até o povo de Israel, e chega ali, eles sacrificam essas mesmas vacas a Deus, né, chega ali em Kiriat Jearim, e o povo ali resolve olhar dentro da arca, e acaba morrendo muitas pessoas ali. E eles decidem levar essa arca na casa ali, na casa de Abinadab. E essa arca fica ali por 20 anos, ela fica ali na casa de Abinadab, o povo ali com receio de colocar a mão, tirar, enfim. A outra palavra é Ebenezer, quando o povo sai em batalha novamente, eles pedem para que Samuel intercedesse para eles. Samuel vai sacrificar ali a Deus pelaquela batalha, e eles saem vitoriosos. O povo de Israel reconquista as terras ali a qual havia perdido pelos filisteus, e em um ato ali, eles faz um monumento ali de pedra, e colocam o nome de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí, nós temos aqui, a partir do capítulo de número 8, o povo de Israel, eles olhando ali para a situação dos filhos de Samuel, que realmente não seguiram os passos de Samuel, eles pedem um rei. O que acontece aqui, né? Que Deus fala para Samuel, que eles falam, Samuel, né, nós estamos vendo aí que seus filhos não estão seguindo a você, e, né, nós queremos um rei igual todas as nações têm. E aí Deus, ele fala para Samuel que, na realidade, o povo de Israel ali não estava rejeitando a ele, ou seja, não estava rejeitando a Samuel, estava rejeitando a Deus. Mas, mesmo assim, Deus levanta ali um rei para estar à frente deles, que esse rei foi o rei Saul, tá? Que é levantado ali a partir do capítulo de número 10. Fala, Deus indicou um rei para governar Israel provisoriamente até a escolha daquele que ele mesmo haveria de eleger. Notamos que Saul foi um rei pedido pelos israelitas, foi um homem notável, que desde os ombros para cima observava a saída do povo, era um homem
de alta estatura se destacava ali. Sob o ponto de vista humano, Saul seria o candidato ideal. Deus, porém, que vê além do físico, escolheu Davi, um homem de menor expressão, mas cujo coração era perfeito para com o seu Senhor. A expressão a qual nós temos a respeito de Davi, Deus falando a respeito dele, fala: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. E aí então Saul, ele se levanta aqui como rei, tá? Mas infelizmente Saul leva uma vida inconsistente perante o Senhor, sendo um protótipo do povo a que governava. Como no caso do próprio Israel, Saul passou a rejeitar a Deus. E aí ele começa a rejeitar a Deus, não fazer aquilo que deveria fazer, e Deus o rejeita, tá? Por suas atitudes. Não é que Deus o rejeita, apenas rejeita ele. Não, aqui no caso foi as atitudes de Saul que o levou por esse caminho a ponto de Deus o rejeitar, que está a partir do capítulo de número 13. No muito depois da sua coroação, Saul foi provado por Deus, como no caso de tantos líderes anteriores. Essa experiência destinava-se a provar se sua confiança estava em Deus ou nos recursos humanos. Então, Deus, como sempre fez com outros líderes, outras lideranças, ele os prova, ou aprova ou reprova. No caso específico aqui de Saul, ele não passou na prova a qual Deus tinha colocado para eles. Os filisteus reuniu-se para atacar Israel, vingando-se do ataque lançado contra eles por Jonatã, filho de Saul. Samuel deveria advertir a Saul a esperá-lo. É esse episódio a qual Deus acaba rejeitando, porque havia uma batalha ali em que eles sairiam, e aí Samuel manda um recado ali para Saul que ele iria e sacrificaria ali para que Deus viesse e desse vitória a eles, tá? Samuel advertiu então a esperá-lo, antes de fazer quaisquer preparativos para a peleja. Mas até o 7º dia, depois desse recado, o profeta Samuel não chegara. Saul ficou em pânico, pensando que seu exército o abandonaria. Negligenciando a advertência de Samuel, o rei Saul ofereceu um sacrifício a Deus como preparo para a batalha. Então está aqui o momento ao qual ele deveria esperar Samuel chegar para sacrificar ali em prol da batalha iminente, mas ele resolve fazer por si só aquele sacrifício, não confiando ali na palavra de Samuel e achando que o povo ia se dispersar, não ia continuar, tá? No momento em que Saul terminava o sacrifício, chegou o profeta Samuel, que logo denunciou-lhe o pecado. Saul reagiu tentando justificar-se. Portanto, via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha, e os filisteus já se tinham juntado, constrangir-me a oferecer holocausto. Saul já tinha adquirido o mau costume de se desculpar de seus pecados, em vez de arrepender-se e confessá-los sinceramente. O oposto disso foi a prática de Davi, que sempre se arrependeu de seus erros e os confessaram. Tem aqui até uma questão da diferença, né? Então, de Davi e de Saul. Saul, ele não reconhecia que estava em pecado. Davi, ele reconhecia, se arrependia, confessava. Então, assim, falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus não é falar que ele não tem pecado, porque mais à frente nós vemos a oração ali na dedicação do templo feita ali por Salomão. Ele destaca isso, ele fala: não tem homem que não peque. Então todos têm pecado, a diferença é como se age diante desse pecado. E o que Saul fazia diante do seu pecado não era se arrepender, né, confessar, se arrepender, não, ele inventava desculpa. Talvez você já tenha ouvido essa frase, né, que às vezes as pessoas, em geral, né, quando erra, ela não se arrepende por ter feito, mas sim por ter sido pego. É isso que acontecia ali, infelizmente, com Saul. Esse ato de desobediência afetou toda a vida do rei,
custando-lhe o trono. Deus prometeu tirar o governo de Saul e entregá-lo a um homem segundo o seu coração. Foi o alto preço pago por Saul pelos poucos momentos ganhos na batalha por causa de um holocausto. Então, ele acaba perdendo um reinado ali, perdendo o seu posto de rei por não ser obediente, por não esperar ali a vontade de Deus. Em contraste à falta de fé demonstrada por Saul, vemos em seu filho Jonathan, um verdadeiro herói da fé. Jonathan animou o seu escudeiro com as seguintes palavras: para com o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Esses dois expressam uma fé viva, atacando sozinho o inimigo. A tal fé comoveu Deus a ponto de mandar um terremoto, levando os filisteus a entregarem em pânico e a matarem uns aos outros. Então, diferente do seu filho Jonathan, Jonathan tinha fé e crença em Deus, e ele foi vitorioso ali em uma batalha, apenas ele e mais o seu escudeiro ali. No capítulo de número 15, lemos que Deus proporcionou a Saul uma nova oportunidade de fé, confiança em Saul. Recebeu a ordem divina de destruir completamente os amalequitas como oferta a Deus, infelizmente, a semelhança do caso de Acã na batalha de Jericó. Então, o que Deus propõe ali, semelhante ao que acontece ali com Jericó. Você vai, destrói tudo e não pega nada, não traz nada. O que acontece aqui nessa batalha é que Saul ele vence a batalha, assim como Deus o tinha prometido, né? Mais essa oportunidade, só que quando ele volta com muita coisa, inclusive o rei, ele traz o rei vivo. E aí ele é confrontado ali por Deus através de Samuel, que pergunta para ele, né? Ou seja, qual era a ordem? Parece que eu estou ouvindo barulhos de animais ali, aí Saul, de vez de se arrepender ali, essa oportunidade, ele fala, não, é que o povo decidiu trazer para sacrificar ao nosso Deus. E aí tem aquela palavra, né, a qual Samuel se dirige a Saul. Tem tanto assim prazer Deus em sacrifícios, em holocaustos, e aí ele fala que Deus ele tem mais prazer em obediência do que em sacrifícios. E aí acaba, né? Saul foi então apanhado novamente em seu pecado, mas como das outras vezes, desculpou-se em vez de arrepender. Pior ainda, tentou justificar o seu pecado, jurando haver guardado o livro dos animais para fazer deles holocaustos a Deus. Samuel repreendeu com o seguinte princípio espiritual: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É isso. Mais importante a obediência. Deus sempre requer de nós a obediência, tá? Sacrifício sem obediência é perca de tempo. E aqui, a partir do capítulo de número 16, nós vemos a chamada ali de Davi em meio a esse caos ali, tá? E Deus está procurando constantemente homens e mulheres a quem possa confiar importantes responsabilidades em sua obra. Ele não se preocupa com a posição social, aspecto físico ou antecedentes. Só olha para a condição espiritual. E o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa palavra a qual Deus dá a Samuel, a qual vai ali para ungir um rei, né, para ungir, até então ele não sabia, e ali diante dele passa os irmãos de Davi ali, que ele, fisicamente olhando, fala, não, é esse primeiro aqui que vai ser. E aí Deus fala para ele que Deus não olha como o homem vê apenas o exterior, e Deus vê o coração. Até que chega Davi, que estava no campo, tá? E aí ele é ungido ali diante dos seus filhos. Samuel ungiu Davi secretamente, pois fazê-lo abertamente durante o reinado de Saul seria considerado um ato de traição. A semelhança de Jesus Cristo, Davi era agora rei ungido, mas ainda por tomar posse do seu reino e receber a homenagem de seus súditos. Então, Davi, ele é ungido a rei ali, mas quem estava ali no trono ainda era Saul. Se Saul descobre
que Samuel tinha ido lá e ungido a Davi a rei, com certeza a guerra estava feita, com certeza ele mataria ali a família de toda de Davi, mataria Samuel por traição. Tá? O rei servo, a partir do capítulo de número 16. Embora já ungido, o rei Davi não hesitou em executar o papel de servo, enquanto esperava o momento de tomar posse do trono. Por causa dessa sua atitude de submissão, Deus colocou Davi numa posição estratégica na corte de Saul. Foi ali que o Senhor prosseguiu com o seu divino plano, no qual incluía Davi e a nação de Israel. Então está aqui, né? Deus tem suas formas, tem os seus meios, e Davi acaba por estar ali diante de Saul, estar ali trabalhando juntamente ali com Saul, lá dentro, né? Foi chamado ali para tocar, né? Em um período ali em que os espíritos ali perturbavam a Saul, tá? Mas ele sempre serviu o Davi. Ele não foi arrogante, sei lá, de repente falar, não, Deus me ungiu, Deus me chamou. Não, ele esperou o tempo certo, ele esperou o momento certo. Sempre foi rei, mas também foi servo. A palavra é um espírito mau da parte do Senhor, aqui vai falar a respeito do espírito, né, que perturbava ali Saul, apresenta uma dificuldade. Como é que Deus pode enviar um espírito maligno? Há na Bíblia outra expressão semelhante, como por exemplo, agora pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses profetas. Devemos entender tais trechos à luz do fato de que nada acontece sem o conhecimento e a permissão de Deus, e que até o mal serve os seus desígnios. Então, apesar, né, de falar que Deus que está fazendo, num sentido geral, como Deus tem controle de todas as coisas, isso quer dizer que ele permite que algumas coisas aconteçam, assim ele tendo os seus próprios objetivos, né, e a qual nós não sabemos, não conhecemos, mas ele é Senhor, ele é soberano e ele faz assim como o apraz. Aqui, o rei guerreiro, Davi, por ser ainda jovem para guerrear, ficou algum tempo em casa de seu pai, enquanto Saul e os 3 irmãos mais velhos de Davi foram para o combate contra os filisteus. Então havia um combate ali, mas Davi ainda era muito novo, ficou em casa. A narrativa do papel de Davi na guerra contra os filisteus e o seu duelo com o gigante Golias é bem conhecido de todos nós. Poucas vezes, porém, essa história é vista à luz do seu contexto integral. Analisando em relação aos eventos contemporâneos, o combate apresenta 2 finalidades. Primeiro, constituir a apresentação pública do futuro rei de Israel, já escolhido por Deus, pois até esse momento Davi era um rapaz relativamente desconhecido. Então, aqui falando do propósito ali dessa batalha, é que ele seria conhecido ali, então, a partir desse momento, por toda a nação de Israel, já que era uma guerra em que todos tinham conhecimento dessa guerra e, né, qualquer coisa que viesse a acontecer nessa guerra, nesse cenário, todos ali saberiam dessa história. E aí foi oportuno ali que Deus envia ali Davi e ele sai campeão ali dessa batalha. Salientar o contraste entre o rei eleito de Deus e o rei escolhido por Israel, conforme os critérios humanos. Então, aqui já começa a diferença entre um rei a qual o povo pediu e Deus o deu, diferente de um rei a qual Deus escolheu. Já no início ali da batalha, nós vemos essa grande diferença. Se nós olharmos ali pelo o pecado ali de Saul, em que ele, né, se antecipa ali o sacrifício com medo de perder os soldados para uma batalha, nós vemos diferente em Davi, que a confiança dele estava em Deus e não nas suas forças. É o que ele fala ali diante do gigante. Ele fala, tu vens contra mim com espada, com lanças, mas eu vou a ti em o nome do Senhor. Essa é a grande diferença ali dos dois. Saul, né, rei, e aí começa um problema qual ele
começa a ter ciúmes, né, de Davi. A vitória ganha por Davi, fê-lo muitíssimo popular, criando-se assim uma rivalidade entre ele e Saul. A comparação entre os dois homens, traçada pela opinião pública, enfureceu Saul e fez com que ele, na cegueira de ciúmes, tentasse matar a Davi e em duas ocasiões. O ciúme de Saul apresenta um pecado frequentemente encontrado entre muitos líderes, né? Então, não pode haver ciúmes quando alguém se destaca, e aconteceu ali, infelizmente, tá? O ciúme de Saul aumentou na medida exata do crescimento e sucesso militar do capitão Davi, após outra tentativa da parte de Saul de matá-lo com uma lança. Davi fugiu da corte e passou a viver no deserto. Davi, ele se torna um grande líder de batalhas, e ele começa a ganhar muita batalha ali, mesmo ele sendo submisso a Saul, e Saul começa ali só por aumentar ali os ciúmes que havia contra Davi. A fuga de Davi. Então, Davi começa a fugir aqui, tá? A fuga de Davi para o deserto constitui um período muito difícil da sua vida, como se pode observar nos Salmos, por ele composto naquele dia. Davi enfrentava no deserto crises de dúvidas e depressão. Apesar disso, encerrava os seus salmos declarando a sua fé e confiança em Deus. Note as palavras do Salmo 22, escrito por Davi. Se acha acossado pela hoste de Saul em Maom. E aí o texto vai dizer assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Então está aqui, Davi, ele passando essa situação, em meio a essas situações, ele fala alguns salmos do temor que ele tinha ali. É cabível, né, o temor a qual ele deveria ter, porque vamos dizer aí que o governo atual toda estava atrás dele, né? Então, para ter ideia aqui, né, do que seria, imagina um governo especificamente colocar você como inimigo número 1 dentro daquele contexto. Então Davi tinha razão de temer ali por sua vida. Primeiros erros. A fuga de Davi começa quando esse recorre ao profeta Samuel em Ramá. Ali ele soube que teria de fugir para mais longe e esconder-se na montanha. À primeira vista, tal fuga parecia indicar que Deus não protegia Davi, mas foi Jonathan quem observou acertadamente que Deus mesmo tinha mandado Davi sair. Essa crise na vida do jovem rei era parte do programa de treinamento previsto por Deus para produzir um herói da fé que haveria de compor salmos divinamente inspirados e guiar Israel com poder e sabedoria. Às vezes o coração de Davi era dominado pelo medo, como se vê em sua queixa. Há apenas um passo entre mim e a morte. É isso que ele declarava. Naturalmente, o seu impulso inicial em tais momentos era recorrer do seu conhecimento e raciocínio pessoal numa tentativa de se livrar. Assim, Davi mentiu ao sacerdote Aimeleque em Nob para dele receber auxílio, fugindo depois para as terras do inimigo de Gade. Em Gade também teve medo e, para salvar a sua própria vida, fingiu estar louco. Então Davi passou por esses momentos, né? Errando ali entre eles, fugindo ali em meio aos filisteus ali. Ele teve que se fingir de louco ali, começou a babar e para poder sair em vida dali, tá? Saul persegue Davi, tá? A partir do capítulo de número 23. Fugindo de Gade, Davi chegou à caverna de Adulão, onde se agregaram a ele os membros da sua família e mais de 400 mercenários dispostos a lutar por ele. E aqui na caverna de Adulão ali, Davi ele começa ali já formar o seu exército, né? Chega-se a ele 400 homens ali
o texto vai dizer que eram homens que tinham dívidas, endividados, entristecidos, que chegam até Davi ali e começa ali, Davi criar ali um verdadeiro batalhão ali, tá? Foi esse um período duro para Davi, pois não podia confiar nesses novos soldados inexperientes. Ele sabia que se Saul atacasse, os seus companheiros fugiriam, pois não demonstrava nenhuma lealdade. Cercado desses mercenários, ele escreveu: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. Todos os dias Davi colocava-se à porta da caverna, olhando para a montanha, com a esperança de avistar novos recrutas chegando em seu apoio. Desanimado, então, tão longe expectativa, ele pergunta a si mesmo. Logo a seguir responde: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então nós vemos aqui toda a sua caminhada ali, Deus forjando ali Davi para se tornar um grande rei, a qual se tornou. Saul persegue Davi novamente, então, após derrotar os filisteus, Saul e 3.000 dos seus mais valentes soldados saíram novamente em busca de Davi. Então está aqui novamente, é a segunda vez que Davi é perseguido. E depois, a partir do capítulo número 26, nós temos mais uma perseguição. Algum tempo depois, Saul voltou ao deserto no encalço de Davi. Então, constantemente nós vemos Davi sendo ali pressionado ali por Saul, Saul tentando a sua morte de todo jeito, tá? E aqui a vitória de Davi, a partir do capítulo de número 27, e a derrota de Saul. Primeiro, um deslize na fé. A Bíblia nos diz que o coração de Davi era perfeito, mas isso não significa que a sua vida fosse perfeita. Davi sucumbiu em tentações e houve muitos casos de engano, infidelidade, pecado em sua vida, mesmo antes do seu encontro com Betseba e Urias. A diferença entre Davi e Saul é que Deus reconhecia, Davi é que ele reconhecia o seu pecado e nunca tentou justificá-lo, nem desculpá-lo. Sempre se arrependia sinceramente e confessava o seu pecado. No capítulo número 27, nós vemos como como Davi então desobedece a Deus, abandonou Judá para viver entre os filisteus. O profeta Gade já o advertiu a ficar em Judá, mas por medo Saul, ele achou por bem sair daquela terra, e a fraqueza da sua fé revela-se em suas palavras. Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Durante 16 meses Davi habitou entre os filisteus, dependendo somente da sua perícia e habilidade de mentir e enganar, convencendo o rei filisteu de que estava combatendo ao seu lado. Em troca da sua simulada lealdade, recebeu a cidade de Ziclag como galardão durante esse período da sua vida. Não lemos que Davi alguma vez tenha orado, pedido conselho a Deus. Davi encontra-se então fora da terra prometida e longe da vontade de Deus. Então Davi, ele se alia ali com os filisteus e ganha ali a cidade de Ziclag. Mas o que aqui vai falar o livro texto, que em nenhum momento nós vemos Deus falando com Davi, ou Davi se referindo a Deus nesse período, tá? E aqui nós vemos mais a decadência de Saul, já na sua perseguição contra Davi. Até então assim, incabível, porque Davi em momento nenhum quis se levantar assim contra ele e pegar o trono, enfim, né? E aqui continua, tá? Saul, ele consulta Médio de Edom, ou seja, ele vai partir aqui para o espiritismo. Enquanto Davi se encontrava em Ziclag, estourou uma guerra entre Israel e os filisteus. Como Samuel havia falecido, Saul ficou apavorado e sentia grande necessidade de conselhos sábios. Tentou falar com Deus, porém o Senhor não lhe respondeu. Tomado de pânico, Saul consultou uma médium espírita. E aí só a decadência que vemos aqui de Saul, que ele vai consultar uma médium a respeito da sua batalha, tá? Já que Samuel já tinha falecido, ele vai tentar consultar o espírito de Samuel.
E aqui, a partir do capítulo número 29 ao 30, vai falar sobre o livramento de Davi. Agora, a graça de Deus é vivamente demonstrada na experiência de Davi em Ziclag. Em primeiro lugar, Deus livrou de uma situação difícil e de combater ao lado dos filisteus. Houve uma guerra contra Israel, e os filisteus chamaram Davi para poder participar dessa guerra, mas aconteceu uma situação ali que Ziclag ela é atacada, então Davi, de vez de continuar a guerra com os filisteus, ele volta para atender a sua cidade. Filisteus contra seus próprios irmãos. Tá? Ao convocar suas tropas para a guerra, que aconteceu, os filisteus chamou também o pequeno bando de Davi. Se tivesse se recusado a colaborar, Davi poderia ter sido condenado à morte ou obrigado a lutar contra sua vontade. E esse dilema lembra-nos da condição do crente desviado ou morno, que mais cedo ou mais tarde será obrigado a identificar-se com o povo de Deus ou com o inimigo de Deus. No caso de Davi, o Deus misericordioso livrou da possibilidade de ter lutado contra Saul e a nação de Israel, e vir a ser tido por traidor. Intrigado com a presença de Davi e seu exército, os líderes filisteus indagaram: que fazem aqui esses hebreus? Esta está também pode ter sido a pergunta íntima de Deus ao próprio Davi. Ocorreu então algo trágico, que levou Davi a corrigir seu relacionamento com Deus. Ao regressar a Ziclag, Davi e seus exércitos encontram a cidade saqueada e queimada e a sua família sequestrada pelos amalequitas. Davi chorou copiosamente, seus soldados ficaram tão irados que estavam decididos a matá-lo. Naquele momento, Deus orou e se fortaleceu no Senhor, buscou orientação divina, e Deus ordenou-lhe a perseguir os invasores. De forma miraculosa, todos os cativos foram libertos por Davi e reunidos à sua família. Então houve esse episódio. Davi, ele está morando ali junto com os filisteus em Ziclag, sai uma batalha contra os filisteus e ele deveria participar, mas os filisteus acabam mandando ele de volta. Quando ele volta, a sua terra ali está sendo atacada, Ziclag, sua cidade. Os amalequitas acabaram de atacar eles. Ao lermos essa história, os soldados ali se revoltam contra Davi, a ponto de querer matá-lo, ele ali, mas Deus o fortalece, ele vai atrás dos amalequitas e recupera tudo, as crianças e tudo aquilo que foi saqueado. E aqui, no capítulo número 31, nós temos aqui a respeito do suicídio de Saul. Enquanto Davi resgatava os seus familiares, Saul lutava contra os filisteus no monte Giboa, onde foi ferido gravemente. Com medo de ser torturado pelo inimigo, suicidou-se. E este é o primeiro suicídio relatado na Bíblia e serve para indicar a condição do crente desviado que se recusa a voltar para Deus. Saul iniciara a sua carreira com o coração transformado e com o chamado divino em sua vida, mas endureceu o coração, não dando lugar para que nele Deus operasse o arrependimento. E isso é o final aqui de Saul. Saul, ele comete suicídio. Ele está em frente à batalha e uma flecha o alcança. Ele, não querendo morrer pelos inimigos, ele pede ali para que o seu escudeiro o mate. O escudeiro não teve essa coragem, até porque havia um temor ali por ele ser ungido, e então ele se lança em cima da sua espada e assim morre. O texto vai dizer que esse suicídio, ele não chega assim até Davi. Diz que alguém resolve fazer essa grande surpresa, boa surpresa ali para Davi, dando essa notícia com alegria, com um sorriso, e fala para Davi: eu dei fim ao seu problema, dei fim aí àquele que te perseguia. E achando que Davi ia o premiá-lo, que Davi iria
dar algo para ele, mas Davi se revolta contra ele, porque Davi sabia da responsabilidade que tem de atacar ali o ungido, e aquele informante ali, né, mentindo, acaba levando à morte. Que Deus abençoe os irmãos, e vamos dar continuidade a partir agora de 2 Samuel.